Vamos falar sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Paulo disse assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui, Paulo às vezes está usando até de um exagero intencional. Ele enfatizou a inutilidade dos dons quando ele é exercido sem o curso do amor. Às vezes a pessoa tem os dons espirituais, mas não é exercido tudo que ele faz na base do amor, é inútil o que ele quer dizer. Então a expressão aqui, língua dos homens, refere-se provavelmente a idiomas, línguas estrangeiras, e também, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 4, 11, fala que é usado pelo Espírito Santo, foi usado, enquanto que a adição e dos anjos pode ser também um exagero deliberado ou similar a compreender todos os mistérios ou remover montanhas. Se os cristãos de Coríntio demandavam ou queriam usar a linguagem dos anjos, é impossível de determinar, porque a expressão ainda que entregue a meu próprio corpo para ser queimado, isso está no versículo 3, também pode ser que Paulo usou uma ilustração, que mesmo que tudo que ele fizesse para o próximo, para os outros, até de dar seu corpo a ser queimado, mas se não tivesse o amor, nada seria inútil, porque primeiro é o amor a Deus. Se não tiver o amor a Deus, o amor genuíno, o amor sincero, que só Deus sabe, Ele vê, então aí é fácil de amar o próximo, amar a igreja, amar todos que vêm da parte de Deus. Mas como é que eu vou falar que amo a Deus se eu não amar a igreja, não se importar com a igreja, não se dedicar a ela, para a igreja? Então não estou tendo amor. Se eu for mostrar o amor ao mundo mais de que a própria igreja na qual eu pertenço, então não estou amando a Deus. Por isso que ele disse, está dando ênfase mais aqui o amor. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Versículo 2. Então Paulo está dando ênfase ao amor, porque pode fazer muitas coisas, mas se não tiver o amor, todas as pessoas, quando crer, recebem o Espírito Santo. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 9.
Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 9. Paulo diz aqui assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu só usei outra Bíblia, porque eu aqui estou aberto também em Lamentações, e estou estudando a outra Bíblia, né, também. Então, quer dizer, aí o que lemos aqui é a base na qual tudo se deve ser edificado. É o amor. Senão, não somos nada. Se não deixar ser edificado no amor. Construir sobre o amor, que é o primeiro fruto do Espírito Santo, e Paulo disse lá em Gálatas. Agora no versículo 3, ele fala: ainda, olha bem, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Vocês notem bem, se distribuísse toda a minha fortuna. Agora, às vezes a pessoa ajuda muito, distribui fortuna, dá muita cesta básica, mas ele não tem o amor, não faz isso com amor a Deus. Às vezes ele faz isso, talvez com a intenção que Deus vai dar um lugar no céu, vai recompensá-lo por ele fazer isso. Então, fazer com amor, não para fazer para aparecer na mídia, para aparecer para os outros. Não, o amor para todo o sustento dos pobres, ele diz aqui. O que estão fazendo hoje nessa crise que estamos, mas não é amor. Isso para ser anunciado, fazendo propaganda na rede social, nas TV, e Deus não está vendo isso uma coisa vazia, talvez. Não vou julgar, não devemos julgar, mas pelo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, uma lição que podemos tirar muitas coisas. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, como já falamos, e não tivesse o amor, nada disso seria. Agora ele fala o que o amor é. O amor é sofredor, é benigno. Versículo 4. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Quer dizer, o amor ele é paciente, o amor ele é benigno. O segundo lado da atitude divina para com o gênero humano, que o primeiro lado da atitude do homem é a natureza velha, a que nós herdamos primeiro. Esse é o primeiro lado, o lado da carne. E o segundo lado é o lado da natureza divina, a natureza de Cristo. Nós temos a mente de Cristo nos nossos corações. Agora aqui, não quer o que pertence a outro. Isso é a natureza divina, é outro lado. Ele fala leviandade. A palavra leviandade, origem leviano, leve, ele não tem peso, ele não tem firmeza, ele não tem raiz. Então, leviandade não tem noção do que é prudência,
sabedoria, irresponsável. Este é ser leviano. Então Paulo ele personaliza o amor como uma pessoa que age do modo a que os cristãos deveriam agir. O quadro total aqui sugere uma descrição do próprio Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. 5. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Este versículo, quando ele fala não se porta, ele não anda, ele não vive. O comportamento dele, o testemunho dele, não é indecente, é com decência, ordem. Não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Ele esquece de si mesmo e considera a outros. Isto é fruto do Espírito Santo, amor. É uma pessoa também desinteressada, não sente amargurada também pelo abuso dos outros, pelo insulto, ou feridas, que a gente vê, somos feridos. A pessoa não é maldosa, relativamente falando, deve ser as qualidades de um servo de Cristo. Por exemplo, não planeja o mal contra a outro quando ele ama. Não concentra a sua atenção sobre os erros que as outras pessoas cometem, etc. Você não fica com a sua vida concentrada nos erros dos outros. Pelo contrário, você deve concentrar nos seus erros, nos nossos erros. Eu devo me concentrar nos meus erros para corrigi-lo. Não ficar concentrado. Você sabe o que é concentrar? É você ficar com a mente olhando para os outros, em vez de estar ensinando o próximo, em vez de estar orando. Então, é isso. Versículo 6, olha bem, de 1 Coríntios, capítulo 13. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não mexerica das maldades de outro, muito pelo contrário, obedece o que a palavra de Deus diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso Deus disse lá no comecinho, os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, o mandamento. No versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não tem como hábito de se queixar muito, ter o conceito ou mente, pensamento mais amável de todos os homens, seguir acreditando no melhor, não ficar acreditando e com dúvida no pior. Devemos esperar, pensar no melhor para o próximo, no melhor para as pessoas, para viver espiritualmente agradando a Deus. Às vezes, carnalmente, falando pela carne, neste mundo não tem melhor. Esse mundo não vai melhorar, mas é preciso olhar para o mundo futuro, o mundo do porvir, que está para vir.
concentrar o pensamento nas coisas espirituais, seguindo acreditando o melhor e aguentar tudo. Tudo está vinculado ao amor. Agora o versículo 8. O amor nunca falha. O amor nunca falha, você note bem. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas dos meninos. Então Paulo usou sobre o menino, uma criança, o decorrer da vida dele até ele chegar a ser adulto. Então o apóstolo Paulo lhe compara que o estado antes de completar o canon das Escrituras, como um menino, aquilo que estava por vir, ser completa, que seria a Bíblia, ou a revelação completa por escrito, simbolizando por um adulto amadurecido. Ele fala assim, porque agora temos toda ela completa, as Escrituras, fala da Bíblia. Quer dizer, o Novo Testamento, as Escrituras. Então ele fala que o amor nunca falha. As profecias serão aniquiladas. Ele estava falando, não tinha sido aniquilada, acabada, exterminada. Havendo línguas, que havendo línguas no tempo dele, nos tempos, cessarão. Por que cessarão? Porque ia haver a revelação completa, não ia necessitar mais de língua. Havendo ciência, quer dizer, conhecimento, desaparecerá. Ele fala, porque em parte conhecemos. Então eles tinham conhecimento em parte. Necessitava dos dons espirituais, necessitava da ajuda do alto, de revelação divina. Então, e em parte profetizando, eles profetizavam em parte. Ele fala, quando eu era menino, a gente quando é menino age como um menino, fala como um menino, quer dizer, está usando que os cristãos da época de Paulo, daquele tempo, os apóstolos, então estava comparando como menino sobre o conhecimento e o entendimento. Falava como meninos, sentia como meninos, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. E no versículo 12, aí ele fala, porque agora vemos por espelho enigma, quer dizer, no tempo deles. O tempo para nós isso é passado. Porque agora vemos por espelho enigma, quer dizer, um mistério. Enigma, coisa difícil de entender. Mas então veremos face a face, aí já não é enigma. Agora conheço em parte, quer dizer, não tudo. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Vou ler de novo. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Conheci, quer dizer, agora conheci inteiro. Depois da revelação completa, o olhar é aberto claramente, como um conhecimento mais pleno. Quer dizer que terminou no Apocalipse. Terminou. Agora, pois, permanece a fé,
a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Quando falou que vier o que é perfeito, alguns entendem que é Cristo. Se estivesse falando de Cristo, que Cristo não veio a segunda vez, então nós era meninos ainda. Mas quando ele fala que não vier o que é perfeito, esse perfeito é a Bíblia, é o conhecimento completo. Ele não está falando de pessoas, ele está falando de coisa. Este vier o perfeito, esse o, ele é neutro. No original, fala assim, quando vier aquilo que é perfeito. Ninguém vai falar para uma pessoa aquilo, vem aquilo. Aquilo se fala para coisas. Se tivesse escrito que quando vier aquele, aí sim, mas está falando de conhecimento. Então, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três que permanecem dos dons. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três é o amor. Mas por que Paulo diz que o maior desses três é o amor? Vamos pensar. Por quê? Porque a fé, um dia ela vai ter o fim acabado. A esperança, que eu disse, a esperança, um dia ela vai terminar também. Quando nós estivermos com Cristo, lá no milênio, nós não vamos ter mais fé nele. Porque nós estamos vendo ele, estamos juntos. Nós temos fé que vamos encontrar com ele e vamos viver com ele. Como ele é, o veremos. Disse Paulo, a Bíblia, o Novo Testamento no final. Não me lembro a passagem agora, desculpa. A esperança também vai cessar também. Porque vamos estar com, vamos ter uma esperança. E o amor não, porque sempre vamos amá-lo, devemos amá-lo. Então por isso que o amor é maior do que os três. Muito claro? Amém. Que Deus abençoe.